Unidade 2, Cultura, pluralidade na expressão humana. Aula 12.2, Conteúdo, gênero textual, notícia e reportagem. ênfase no uso dos substantivos. Habilidade: identificar a finalidade dos gêneros textuais notícia e reportagem e os elementos estruturais que compõem esses textos, bem como saber da importância da veiculação dos fatos à sociedade. Revisar o conceito de substantivo analisando sua função textual. Olá, muito boa tarde a todos, professores, alunos. Continuando nossa aula com a segunda aula agora nesse momento e vamos rever alguns assuntos, alguns pontos importantes sobre o classicismo. Muito bem, o professor Júnior falou muito bem para vocês sobre o classicismo e a gente vai só rever alguns pontos importantes desse período literário. Vamos lá. Então, o arcadismo é uma escola literária surgida na Europa no século XVIII, razão porque também é denominada setecentismo ou neoclassicismo. O nome arcadismo é uma referência à Arcádia, região bucólica do Peloponeso, da Grécia Antiga, tida como ideal de inspiração poética. Então, no arcadismo, de acordo com as características que vocês viram no início da aula, ela tem influência aí das ideias iluministas, ou seja, um período que dá-se valor às ideias do homem, né? Com clareza, com algo mais importante, né, para o homem. Volta à simplicidade dos modelos greco-romanos. Nós temos aí a valorização do campo em detrimento da cidade, ou seja, o homem foge das grandes cidades para ir para o campo, para encontrar aí o seu equilíbrio. O predomínio da razão e da ciência, esquecendo a fé e a religião, ou seja, mais uma vez o conhecimento ganha força nesse período. Seguindo, nós temos o retorno ao equilíbrio em oposição ao barroco, né? O homem paradoxal, o homem confuso, o homem dividido entre o céu, os valores do céu, os valores terrenos, e aí ele volta a esse equilíbrio, né? Justamente para conduzir a vida de forma mais branda. A busca da perfeição e da forma, a busca de um estilo simples, natural, despojado das metáforas e das hipérboles, isso no caso da forma dos poemas. Identificação da arte com a natureza, a valorização da natureza tem uma grande importância nesse período. A simplificação do estilo, sem perder a nobreza de linguagem, e a tendência introspectiva, ou seja, a subjetividade entra com mais força. O arcadismo, o setecentismo ou o neoclassicismo, como é conhecido também, em Portugal, em 1756 e 1825, o movimento artístico e literário que cultivava os padrões estéticos da antiguidade clássica, em repúdio aos valores do clero e da nobreza. O arcadismo também tem as características principais, que é o retorno ao equilíbrio clássico, ideal de simplicidade da natureza, simbolizado no mito da Arcádia, a exaltação da natureza e tudo o que lhe diz respeito. Os autores e o gênero literário, esse gênero predominante durante o arcadismo português foi a poesia, embora tenha havido a criação em outros gêneros. Na poesia nós temos alguns escritores bastante importantes, aí, os portugueses, por exemplo, na poesia Cruz e Souza, Correia Garção, Reis Quita, Nicolau Tolentino, Filinto Elísio, Marquesa de Alorna e do Bocage. Na prosa nós temos Correia Garção, Luiz Antônio Verney, Cruz e Silva, Correia Garção, Resquita, Miguel de Figueiredo. Em Portugal ainda, o de maior expoente é Manuel Maria do Bocage, que teve as suas obras mais conhecidas, não é?
Seguindo, nós temos o homem Árcade e as luzes da razão, do século XVIII, é chamado de o século das luzes, em função das inúmeras contribuições intelectuais que legou à humanidade. Então vamos agora para o nosso desafio do dia. Ok, turma, então vocês vão ver um vídeo e daqui a pouco eu volto com vocês para falarmos sobre a notícia e reportagem. Agora a gente vai falar sobre o tempo. 2 barcos se chocaram em Manaus. A Isabela Camargo tem as informações pra gente. Tava chovendo forte na hora do acidente, né, Isabela? Boa tarde. Sim, Evaristo. Boa tarde. Boa tarde, Sandra. Tava chovendo e ventava bastante na zona leste de Manaus ontem, no fim da tarde. Os barcos ainda não foram retirados do porto da Manaus Moderna, que fica no centro. Dos 80 passageiros, nenhum ficou ferido, mas por causa dos alagamentos, 70 famílias estão desabrigadas. Então, de acordo com o vídeo, qual o fato que os jornalistas estão relatando? Esse fato aconteceu ano passado, tá, turmas? Então, vamos dar início à nossa aula. Então, a gente vai estudar um pouco mais sobre a notícia e a reportagem, né, conhecendo as características e diferenciando, né, uma da outra. Então vamos lá aos conceitos sobre a notícia. O texto que tem como objetivo, né, transmitir ao leitor uma nova informação a respeito de acontecimentos, objetos ou pessoas. Geralmente a notícia inicia com fatos mais importantes para finalizar com os detalhes. Na notícia podemos observar a presença de um título, no caso a parte estrutural da notícia, que sintetiza o tema central e atrai a atenção do leitor, de uma introdução, que no caso a gente conhece como lead, em que se procura dar informações sobre o que aconteceu, quando aconteceu, o onde, né, o como e o porquê. E o desenvolvimento, que é a ampliação do tema, né, por meio dos detalhes, vai descrever o que aconteceu, qual foi o fato que ocorreu e como ocorreu, dando os detalhes. Ao mesmo tempo que procura tematizar e difundir as novidades, as notícias servem como meio de documentação e de memorização das ações humanas. E, nesse sentido, podem ser consideradas como textos próprios dos gêneros do relatar, ao lado dos relatos de experiência vivida, dos relatos de viagem, dos testemunhos, das autobiografias, etc. Então, vamos conhecer as partes, né, a parte estrutural da notícia. Nós temos aí o jornal Educação e Ciência. Na parte de cima, que está as palavras em negrito, é a manchete, né, dessa notícia. Geralmente ela fica em letras bem grandes, né? E depois, logo abaixo, vem o subtítulo, que dá algumas informações a mais sobre a manchete, não é? A legenda, que fica logo abaixo da imagem, da fotografia, ela vai dizer quem foi que tirou, né, essa foto, de quem é a foto, né, dando crédito à pessoa que foi lá e fotografou. E então, é mais ou menos essa estrutura que o jornal vai apresentar uma notícia, né? Essa notícia você percebe que ela está um pouco longa, não é? Mas ela coube perfeitamente nessa parte inicial do jornal, né, da folha. Então, essa é a parte, são as partes principais, né, de uma notícia. E então vamos conhecer as características do gênero, né, desse gênero textual, né, que a gente conhece como notícia. Ele é um texto de cunho informativo, porque ele vai estar dando uma informação sobre um acontecimento, um fato ocorrido. São textos descritivos ou narrativos. Descritivos porque ele vai descrever o que aconteceu, como aconteceu, e vai dar os detalhes. Ele pode ser narrativo, se for contar uma história, né? Uma história real. Ele vai ser um texto relativamente curto,
né? Não vai ser muito longo, como eu acabei de mostrar para vocês. Ele é veiculado nos meios de comunicação, televisão, rádio, internet, né? Lá nos sites que são jornais, né? Que estão lá na internet. A linguagem é formal, porque vai obedecer à língua padrão, né? Ela vai ser clara e objetiva, porque ela vai estar dando informações, então é preciso que essa linguagem esteja suficientemente clara e objetiva para que quem lê consiga entender o que aconteceu, né? Já que o jornal é um meio de comunicação bastante amplo, então vai atingir pessoas de vários níveis, né? De escolaridade, então qualquer pessoa que vá ler esse texto, ele compreenda o que aconteceu, né? Porque tem pessoas que só teve o ensino fundamental, outros só tem o ensino médio, ou até mesmo não conseguiu terminar nem o ensino fundamental. Então, esse texto ele tem que ter clareza e objetividade para informar. Os textos com título principal e auxiliar, que geralmente o principal vai ser a manchete, e o auxiliar é o que vem logo após a manchete, dando um detalhe maior, né, sobre essa manchete, esse título principal. Textos em terceira pessoa, ou seja, são textos impessoais. O jornalista, quando vai escrever essa notícia, ele não se coloca na notícia, e por isso que os verbos vão estar em terceira pessoa, ou então eles vão estar utilizando uma estrutura, né, que não vai dar nome, né, a quem está escrevendo. O discurso ele é indireto, justamente porque vai ser em terceira pessoa. Os fatos serão reais, atuais e cotidianos. Na estrutura da notícia de jornal, nós vamos ter o título principal e o auxiliar, como eu já mostrei para vocês. A notícia ela é formada por 2 títulos, sendo que o principal, também chamado de manchete, é o que sintetiza o tema, o assunto, né, que será abordado. E o outro, um pouco maior, o qual vai auxiliar o entendimento do título principal, ou seja, é um recorte do assunto que será explorado, por exemplo, no lead. E o lead, na linguagem jornalística, corresponde à introdução da notícia. Portanto, trata-se do primeiro parágrafo, que corresponderá às perguntas: o que, quem, quando, onde, como e o porquê. Então, nesse primeiro parágrafo, vai ter que se responder a essas perguntas. O que aconteceu, com quem aconteceu, quem foram as pessoas, quando aconteceu, o dia, onde, o local, como que ocorreu e o porquê, as causas, né, a justificativa daquele fato. Trata-se de um parágrafo que todas as informações que estarão contidas na notícia deverão aparecer nesse parágrafo introdutório. É uma ferramenta muito importante, visto que desperta a atenção do leitor para a leitura da notícia. No corpo da notícia, será apresentada a notícia com as descrições mais detalhadas, as informações que vão mostrar com detalhes o fato ocorrido, aquilo que aconteceu. Então, vamos ver mais uma vez uma notícia. Então, vejam aí que eu tenho Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016, que é o título principal, é a manchete, né? Aí vem o título auxiliar, que é essa frase que vem logo após o título, Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Aí você vem com a pergunta, o que e o onde. O que? Quando você faz a pergunta o que, é o assunto, né? Então, o assunto é Jogos Olímpicos. Jogos Olímpicos, onde? É o local onde está sendo realizado os Jogos Olímpicos, que é onde é Rio de Janeiro. Eu acho que vocês não estão vendo bem, mas eu vou ler para vocês, tá? Então, onde é no Rio de Janeiro, a sede dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016 vem se preparando para receber milhões de turistas no maior evento esportivo do planeta. Os Jogos Olímpicos ocorrerão entre os dias 5 e 21 de agosto
e os Jogos Paralímpicos que contemplam os atletas com necessidades especiais. Acontecerão de 7 a 18 de setembro. Então vejam que esse é o parágrafo introdutório. É o início, né, do texto em que vai responder a essas perguntas que estão: o que, quando, quem, como, quando e o porquê. Então, o que é os Jogos Olímpicos? Onde? No Rio de Janeiro. Quem são os atletas, né? E o quando? De 5 a 21 de agosto. E o como? Esses jogos ocorrerão na sede do Rio de Janeiro. E o porquê? Os Jogos Paralímpicos vai contemplar aí todos os atletas que têm necessidades especiais e os atletas normais, né? O corpo da notícia é onde vai detalhar, né, mais informações sobre os Jogos Olímpicos. Então, aí você vê que é uma notícia curta, né, pequena, composta pelos principais elementos que compõem a notícia. E o lead é essa parte que está mostrando para vocês, que pega do início ao fim da notícia. Ok? Então, nós vamos falar um pouco agora sobre a reportagem, né? Qual é a diferença entre a notícia e a reportagem? A reportagem é um texto que tem a intenção de informar os leitores, além de disponibilizar um conhecimento mais amplo, extenso e mais profundo sobre o assunto em foco. Então, a reportagem ela vai ser um texto maior, que vai ter mais detalhes, vai ter algo mais aprofundado sobre um tema, né, que o jornalista se dispõe a fazer uma pesquisa, né, e aí ele vai escrever esse texto, né, maior, mais extenso, mais profundo sobre o assunto que ele pesquisou e que ele pretende divulgar. Então, a reportagem ela vai ter algumas características textuais. Além do texto verbal, o jornalista utiliza outros recursos de linguagem, tais como fotos, gráficos e dados estatísticos, já que é uma pesquisa, é um trabalho mais aprofundado, então ele vai precisar dessas informações. Mapas, quadrinhos, boxes, que são aquelas pequenas caixas de textos, depoimentos de pessoas, né? Ele vai precisar ter esses depoimentos para dar maior veracidade à sua reportagem, pontos de vista de pessoas, né, sobre o assunto que ele pretende divulgar, que ele pretende escrever. E a linguagem desse texto, a linguagem da reportagem, ela vai ser objetiva, a mesma coisa que tem na notícia, a reportagem também tem que ter, porque essa reportagem também vai circular, vai atingir um grande número de pessoas, então por isso ela tem que ter essa objetividade na escrita. A terceira pessoa do discurso, né? E a intercalação entre o discurso direto e o discurso indireto, já que ele vai fazer entrevista com pessoas, vai pegar depoimento de pessoas, então em algum momento ele vai utilizar o discurso direto, que é a fala da pessoa falando lá no texto, né? Então ele vai ter que utilizar esses dois discursos, o discurso direto, que nós já estudamos, né, nos textos narrativos. Então, o discurso direto é quando a própria pessoa está falando, e o discurso indireto é quando, no caso, aí, como estamos falando de reportagem, é o próprio jornalista que fala, não é? A linguagem comum, mas aí vamos ter uma sintaxe simples e acessível ao leitor. É importante que haja essa linguagem simples para que o leitor compreenda, né? Já que vai alcançar um grande número de pessoas, e essas pessoas elas têm que entender sobre o que se trata, né? A reportagem ela também tem um detalhe importante, que em algum momento o repórter ele vai se colocar na história, vai criticar, né? Fazer uma crítica. Então nós vamos ver a diferença entre notícia e reportagem, né? Qual é a diferença? Então aqui
A notícia e a reportagem, enquanto a notícia, o fato é exposto, precisa ser algo novo, né? Na reportagem não existe necessidade de falar algo novo, ou seja, o jornalista pode pegar qualquer tema, né, do seu interesse ou que vai interessar ao leitor e ele vai lá fazer a sua pesquisa para escrever essa reportagem. Não precisa ser algo novo. A notícia geralmente é um fato ocorrido no dia a dia, né? E em notícias a prioridade é narrar os fatos, é contar o que aconteceu. E nas reportagens é possível que o repórter se posicione sobre o fato, ou seja, ele vai colocar o ponto de vista dele sobre esse acontecimento, além de enfocar outras perspectivas sobre o assunto. Então, deu para vocês perceberem então a diferença entre notícia e reportagem. A notícia, ela precisa ter um fato novo, algo que aconteceu ali naquele momento, atual, não é? A reportagem não, ela vai, o repórter escolhe um tema que seja importante para ele, que seja importante também para o leitor, e aí ele vai se aprofundar e escrever esse texto, vai buscar maiores detalhes, coisas mais a fundo, né? Os detalhes mais a fundo sobre aquele acontecimento e, além disso, ele vai colocar a opinião dele nesse texto. Na notícia, o repórter ele vai apenas contar o que aconteceu com os seus detalhes, né? Mas ele não vai emitir a opinião dele e não vai colocar o ponto de vista. Ele vai escrever os textos sempre em terceira pessoa, né? Na reportagem, não. Na reportagem, ele vai buscar a fala de outras pessoas, o depoimento de outras pessoas e ele também vai colocar o seu ponto de vista nesse texto. Além de que a reportagem é um texto muito maior, ele é mais extenso, né? E a notícia não, a notícia é um texto mais curto, mais objetivo, né? A reportagem, né, de acordo com a sua estrutura, ele vai ter o título, né, igual como tem na notícia, vai anunciar o fato a ser abordado, os verbos vão estar geralmente no tempo presente. O subtítulo ou o título auxiliar vai buscar atrair o interesse do leitor para o assunto mencionado. Então, da mesma forma, a notícia também tem o título e tem o subtítulo. Na reportagem também vai obedecer a mesma estrutura. O resumo da matéria ou lead, geralmente o primeiro parágrafo da reportagem vai apresentar os aspectos mais importantes do tema enfocado. E no corpo da matéria vai se colocar os esclarecimentos, os acréscimos e as discussões em nível mais amplo, né? Podendo ser dividido em itens. Então, como é um texto mais longo, o repórter ele pode dividir esse texto, né? Pautando item por item do que vai sendo tratado, né, sobre um determinado assunto. A ideia síntese que fica no final do texto, ele retoma as ideias essenciais do fato relatado. Então, lá no finalzinho da reportagem, ele pode finalizar retomando essas ideias essenciais do fato que foi escrito, né, que foi falado. Então, eu gostaria só de pedir, depois dessa cartela tem mais... Ok, então vamos ver um exemplo de reportagem. Veja só, Guia Veja, né? Essa reportagem tirada lá do Guia Veja. Então, vocês estão notando aí o título, né? Que está bem em letras maiúsculas, bem grandes, para que o leitor consiga identificar, né? Ah, não é aqui não, lá, né? Então, vocês estão observando aí, turmas. Sacolas plásticas é o tema, né, da reportagem. Vejam aí. Então, o título, o subtítulo da reportagem, vejam aqui. Aqui é o título. Logo embaixo vem o subtítulo da reportagem, certo? Essa parte aqui já é o desenvolvimento da reportagem. Então, vejam que ele explora bastante as imagens, né? Vejam só. Os desenhos, as imagens.
Aí ele vai colocando item por item, vejam. Ele faz algumas perguntas aqui, ó, sacolas plásticas podem ser ecológicas? Aí alguém responde aqui, né? Em algumas regiões do país, as embalagens são confeccionais, né? Algumas empresas já usam. Então, ele está falando sobre sacolas plásticas, né? Que é um grande problema que a sociedade hoje enfrenta, né? Dessa dificuldade de descarte dessas sacolas plásticas, porque elas causam muito danos ao meio ambiente. E aí, ele vai pontuando aqui, ó, falando sobre o polietileno verde, o óxido biodegradável, né? O plástico biodegradável. Então, aqui ele entrevista uma pessoa, né? E essa pessoa vai falando sobre a importância, né? E as dificuldades sobre o descarte das sacolas plásticas. Existe alguma região do país que já faz, né, essa questão de ter as sacolas renováveis. E aí ele organizou essa reportagem bem legal, colocando as imagens, os desenhos, né, aqui como forma de contribuir para que se evite, né, essa questão do uso de sacolas plásticas. Ainda tem muita coisa a se fazer aqui na região, principalmente aqui na região norte, né? Ainda tem poucas, as empresas praticamente não fazem essa campanha de utilizar sacolas renováveis, não é? Então, deu para vocês perceberem a extensão da reportagem, né, como ela é bem maior. Ele vai buscar pessoas para falar sobre o assunto, não é? Então, esse é um exemplo básico para vocês conseguirem visualizar, né? Entender o que é uma reportagem, o que é uma notícia, ok? E aqui, como nossa aula também tem um foco na questão da classe gramatical, o substantivo, né? Só para a gente relembrar, porque isso vocês já estudaram esse assunto, né? Então, vamos lembrar a classe de palavras substantivos. O substantivo são as palavras que dão nome às coisas, aos seres, às pessoas, aos lugares, ou seja, ele vai dar nome à maior parte das coisas do mundo, né? Então, por exemplo, nós temos a palavra Olimpíada, é um substantivo simples, né? E aí nós temos Jogos Olímpicos, a palavra Jogos é um substantivo, né? A palavra rio aqui, como ele está se referindo à cidade do Rio, então ele vai ser também um substantivo próprio, tá? Paralímpicos, ele não é substantivo, ele é um adjetivo, tá? E olímpicos também vai ser um adjetivo. Então, Rio de Janeiro nós vamos ter substantivo próprio, né? Porque está dando nome de lugar. Jogos é uma palavra substantivo, né? Sede é substantivo, turistas é substantivo, evento, planeta, jogos novamente, dias, agosto, jogos, atletas, né? Os atletas, necessidade também é um substantivo e setembro é um substantivo. Só para a gente relembrar as classes gramaticais, ok? Dos substantivos, que dá nome às coisas, aos seres, aos lugares, de uma forma geral, a todas as coisas que existem no mundo, certo? Então, para tudo a gente precisa dar um nome, não é verdade? Já estamos no ar e queremos conferir com você a resposta da DLI. Está na tela. Observe a natureza retratada no quadro. Que característica você destacaria no modo como as árvores estão dispostas? E aí? Bem trabalhadas, bem valorizadas, não é isso? A natureza sendo muito bem retratada aí por esses artistas. É assim o cuidado especial que se tem, que nós tivemos no arcadismo, na poesia, como a natureza foi trabalhada. E no vídeo que vocês assistiram, vai exibir o vídeo novamente? Ok, então vamos rever o vídeo.
Agora a gente vai falar sobre o tempo. 2 barcos se chocaram em Manaus. A Isabela Camargo tem as informações pra gente. Tava chovendo forte na hora do acidente, né, Isabela? Boa tarde. Sim, Evaristo. Boa tarde. Boa tarde, Sandra. Tava chovendo e ventava bastante na zona leste de Manaus ontem no fim da tarde. Os barcos ainda não foram retirados do porto da Manaus Moderna, que fica no centro. Dos 80 passageiros, nenhum ficou ferido, mas por causa dos alagamentos, 70 famílias estão desabrigadas. Muito bem, então, de acordo com o vídeo, qual o fato que os jornalistas estão relatando? Vamos voltar então com... O fato que aconteceu aí foi o desastre do barco, né, que afundou, mas que bom que ninguém ficou ferido. Essa reportagem foi do ano passado, né, que aconteceu aí nas grandes enchentes temporais. Então, esse foi o nosso comentário de hoje. Então, até segunda-feira, se Deus nos permitir. Até.